Você já se sentiu impotente diante do sistema? Já questionou por que alguns mandam e outros obedecem? A resposta está enterrada no deserto há 5.000 anos. Você trabalha 8 horas por dia, paga impostos, segue regras que não escolheu. Se sente preso no sistema? Isso começou com um homem chamado Narmer. Há mais de 5.000 anos ele criou o primeiro estado centralizado da história. Mas o que ele fez que mudou tudo para sempre? Imagine a cena. Você vivia livre, decidia por si mesmo, suas decisões eram suas. De repente, alguém aparece e diz, eu comando agora. Você aceitaria? Foi exatamente isso que aconteceu quando os nomos, comunidades independentes do Antigo Egito, perderam sua autonomia. E se eu te disser que a resistência foi brutal? Rebeliões explodiram pelo território. Sangue foi derramado nas areias do deserto. Famílias inteiras foram destruídas pela centralização do poder. A segunda dinastia foi marcada por conflitos sangrentos entre quem queria manter o poder e quem lutava pela antiga liberdade. Mas por que diabos o sistema ainda assim venceu? A resposta vai te chocar. Eles venderam medo. Sem rei, sem ordem. Sem ordem, caos total. Criaram o conceito de Ma'at, a ordem cósmica que só o faraó poderia manter. Sem ele, o mundo desabaria no caos. E tem mais. Fizeram o povo adorar quem os controlava. O rei não era apenas um homem comum. Era um Deus vivo. Horus caminhando na terra. Questionar o rei significava questionar os próprios deuses. Imagine o poder psicológico disso. Sua revolta não era apenas contra um governante, mas contra toda a ordem divina do universo. Mas como fazer isso funcionar em um território gigantesco? Eles criaram a máquina de controle mais eficiente da história. Burocracia estruturada, escrita sistematizada e medo sagrado. Uma combinação devastadora que se espalhou como fogo. E essa receita ainda está sendo usada hoje. Quer ver como tudo isso nasceu? Por volta do ano 3100 a.C., algo revolucionário aconteceu nas margens do rio Nilo. Narmer, que alguns chamam de Menes, conseguiu unificar todo o Egito sob uma única coroa. Ali nascia o período dinástico inicial, também conhecido como Época Tinita, porque a capital ficava em Tinis. Mas não se engane achando que foi um processo pacífico. Narmer não apenas conquistou territórios, ele inventou um manual de como dominar massas humanas. Um manual tão eficiente que ecos dele ressoam até hoje em cada governo, em cada estrutura de poder que conhecemos. A pergunta que não quer calar é: como um homem consegue transformar pessoas livres em súditos obedientes? A resposta está no primeiro passo do manual que ele criou: destruir completamente a autonomia local. O que transforma pessoas livres em súditos obedientes? Essa é a pergunta que assombra a humanidade há milênios, e a resposta começou a ser escrita nas areias quentes do Egito Antigo. Por volta de 3100 a.C., Narmer conseguiu algo que parecia impossível: unificar dois reinos completamente diferentes sob uma única coroa. O Alto Egito, com suas tradições do sul, e o Baixo Egito, com sua cultura do delta do Nilo, de repente se tornaram uma única nação. Alguns textos antigos chamam esse homem de Menes, mas o nome não importa tanto quanto o que ele criou. Ali nascia o período dinástico inicial, a famosa Época Tinita. E por que Tinita? Porque a tradição aponta a cidade de Tinis como o berço dessa revolução. Não era apenas uma capital, era o laboratório onde se escreveu o manual definitivo de como dominar massas humanas. Pense nisso. Antes de Narmer, o Egito era uma colcha de retalhos de comunidades independentes. Cada nomo, cada região, decidia seus próprios rumos. As pessoas conheciam seus líderes pelo nome, participavam das decisões que afetavam suas vidas. Era uma forma de organização que funcionava há gerações. Mas Narmer enxergou algo diferente. Ele viu que o poder fragmentado era poder fraco, que 1000 pequenos líderes eram menos eficientes que um só comando central. E mais importante, ele descobriu que pessoas acostumadas à liberdade podiam ser condicionadas à obediência, desde que você soubesse apertar os botões certos. Como você mata a democracia sem derramar sangue?
Narmer descobriu que a resposta estava na paciência e na invasão silenciosa. Os nomos do Antigo Egito eram como pequenas cidades-estado. Cada um tinha seus próprios governantes, suas tradições, sua forma de resolver problemas. O povo conhecia quem tomava as decisões e podia questionar, podia participar, podia influenciar. Era o que hoje chamaríamos de autonomia local funcionando na prática. Mas Narmer não chegou quebrando tudo de uma vez. Ele foi mais inteligente que isso. A centralização começou a asfixiar os nomos de forma gradual, quase imperceptível no começo. Primeiro vieram os conselheiros do rei, pessoas enviadas para ajudar na administração local. Depois chegaram os símbolos reais, estelas, monumentos, inscrições que lembravam constantemente quem estava no comando. As instituições do Estado Central se espalharam como vírus. Cada nomo passou a ter representantes diretos do faraó. Cada decisão importante precisava da aprovação de Tines. Cada tributo, cada lei, cada conflito agora tinha que passar pelo crivo do poder central. É exatamente o que vemos hoje. Governo central tirando o poder dos municípios, estados perdendo autonomia para a União, decisões locais sendo engolidas pela burocracia federal. A receita de Narmer nunca saiu de moda. Os antigos líderes dos nomos se viram numa situação impossível. Ou se submetiam e viravam fantoches do poder central, ou resistiam e eram substituídos por alguém mais colaborativo. A liberdade morria aos poucos, sufocada pela eficiência da máquina estatal. O que acontece quando o povo diz chega? A segunda dinastia egípcia nos dá uma resposta sangrenta para essa pergunta. Por volta de 2900 a.C., o sistema de Narmer começou a rachar pelas bordas. A pressão havia se tornado insuportável. Imagine a situação. Você cresceu ouvindo os mais velhos contarem como era antes, quando as decisões eram tomadas na praça da cidade, quando o líder local era alguém que você conhecia desde criança. Agora, de repente, todas as ordens vinham de um palácio distante, de um homem que se dizia Deus, cercado por uma corte que nunca pôs os pés na sua região. As rebeliões explodiram por todo o território. Choques violentos entre as forças do faraó e grupos de resistência que lutavam para recuperar o que havia sido perdido. Não eram apenas conflitos políticos, eram guerras pela alma da sociedade egípcia. Os registros da época falam de um período de caos, de instabilidade constante. Reis foram depostos, outros subiram ao poder apenas para serem derrubados meses depois. A resistência era feroz, porque não se tratava apenas de trocar um governante por outro, era uma luta pela própria forma de viver. Famílias inteiras morreram lutando pela liberdade que seus avós conheceram. Pais ensinaram filhos a empunhar armas contra soldados do faraó. Mulheres esconderam guerrilheiros em suas casas, sabendo que, se fossem descobertas, pagariam com a vida. O sangue derramado nessas revoltas regou o deserto por gerações. Era uma resistência desesperada, de quem sabia que estava perdendo não apenas uma batalha, mas um modo de vida inteiro. E por um momento, parecia que a centralização poderia desabar. Qual é a diferença entre obedecer por medo e obedecer por devoção? Os faraós descobriram que pessoas que obedecem por medo sempre vão procurar uma brecha para escapar. Mas pessoas que obedecem por devoção, essas vão morrer defendendo quem as oprime. A genialidade diabólica da segunda dinastia não foi aperfeiçoar o exército ou criar leis mais duras. Foi algo muito mais profundo e perturbador. Eles transformaram reis em deuses vivos. O faraó não era mais apenas um governante poderoso. Ele era Horus caminhando na terra. Não era uma metáfora ou um título pomposo. Para o povo egípcio, o rei literalmente carregava a essência divina dentro de si. Questionar o faraó significava questionar os próprios deuses. Mais genial ainda foi a criação do conceito de Ma'at, a ordem cósmica universal. Segundo essa crença, o faraó era o único capaz de manter o equilíbrio entre o caos e a ordem no universo. Sem ele, o mundo desabaria na escuridão eterna. Manter a Ma'at deixou de ser uma opção política e virou um dever sagrado de cada egípcio.
Imagine o poder psicológico disso. Um camponês revoltado com os impostos não estava apenas questionando uma política econômica, estava ameaçando a estabilidade cósmica do universo inteiro. Sua revolta não era contra um homem, mas contra a própria ordem divina. Eles não inventaram apenas o Estado, inventaram a religião política, a fusão entre poder temporal e autoridade espiritual que tornava qualquer resistência não apenas crime, mas pecado. Comenta aí. Que paralelos você vê com líderes de hoje que se apresentam como salvadores da pátria, únicos capazes de manter a ordem e evitar o caos? Como transformar devoção em obediência diária? Uma coisa é o povo acreditar que você é um Deus. Outra coisa completamente diferente é fazer com que essa crença se traduza em ações práticas todos os dias, em cada canto do reino. O faraó, ou Nesut, como era chamado, precisava de uma máquina administrativa que funcionasse como extensão da sua vontade divina. A solução foi criar uma hierarquia tão perfeita que cada pessoa sabia exatamente seu lugar e sua função. No topo, logo abaixo do faraó, estava o vizir, o Tchati. Esse cara era basicamente o primeiro-ministro do Egito Antigo, responsável por traduzir as vontades divinas do rei em políticas concretas. Abaixo do vizir, uma rede complexa de funcionários se espalhava por todo o reino. Sacerdotes controlavam a vida espiritual e legitimavam o poder real através dos templos. Escribas registravam tudo, e quando digo tudo, é tudo mesmo: impostos, leis, decretos, nascimentos, mortes, colheitas. Nada acontecia no Egito sem que alguém escrevesse sobre isso. Cada nível da hierarquia tinha autoridade sobre o nível abaixo, mas também prestava contas ao nível acima. Era uma corrente de comando que funcionava nos dois sentidos: ordens descendo e relatórios subindo. Presidentes, ministros, secretários, funcionários públicos. É exatamente a mesma pirâmide que usamos hoje. A estrutura administrativa que Narmer criou há 5.000 anos ainda é o modelo básico de qualquer governo moderno. A genialidade estava nos detalhes. Cada funcionário se sentia importante porque tinha poder sobre alguém, mas ao mesmo tempo sabia que dependia totalmente do sistema para manter sua posição. Quebrar com o faraó significava perder não apenas o emprego, mas todo o status social. Como controlar quem você não consegue ver? Imagine tentar administrar um território que se estendia por mais de 1.000 quilômetros ao longo do Nilo, numa época sem telefone, sem internet, sem sequer cavalos domesticados para comunicação rápida. Como você garante que suas ordens sejam cumpridas em regiões que ficam a semanas de viagem da capital? A resposta do faraó foi brilhante e aterrorizante ao mesmo tempo: espalhar tentáculos do poder central por todos os nomos do reino. Cada região que antes tinha autonomia, agora recebia representantes diretos do rei. Pessoas cuja única lealdade era com o palácio real. Esses representantes não eram simples administradores. Eram os olhos e ouvidos do faraó em cada canto do Egito. Supervisionavam a política local, controlavam a arrecadação de impostos, aprovavam ou vetavam decisões importantes e, principalmente, relatavam tudo o que acontecia de volta para a capital. A burocracia se tornou densa como uma teia de aranha. Escribas trabalhavam continuamente documentando cada movimento, cada conversa importante, cada sinal de insatisfação popular. O sistema de controle era tão eficiente que gerava informação em tempo real, ou pelo menos no tempo mais rápido possível para a época. Cada nomo tinha literalmente um espião do rei. Ninguém estava seguro para falar o que realmente pensava. Aquele vizinho que sempre concordava com tudo podia ser um informante. O escriba que registrava os nascimentos na sua cidade reportava diretamente para Tines. A paranoia se tornou parte da vida cotidiana. As pessoas aprenderam a vigiar suas próprias palavras, a desconfiar dos próprios amigos. O medo não vinha apenas de cima. Ele brotava de dentro da própria comunidade. Parece que você gosta mesmo de história. Escreva nos comentários quem você conhece que iria gostar desse vídeo.
Por que ditadores sempre controlam a narrativa? Porque quem controla a história, controla o presente. E os faraós descobriram isso há 5.000 anos, quando criaram a primeira forma sistematizada de propaganda estatal da história humana. A escrita hieroglífica nasceu junto com o Estado egípcio. Não foi coincidência. Narmer e seus sucessores perceberam que não bastava ter poder. Era preciso que esse poder fosse lembrado, celebrado e, principalmente, justificado para as gerações futuras. Olhe qualquer templo egípcio e você vai ver a mesma coisa. Paredes cobertas de hieróglifos contando as glórias do faraó, suas vitórias militares, sua conexão divina com os deuses. Cada monumento era uma peça de propaganda cuidadosamente esculpida na pedra. Mas não eram apenas histórias bonitas, eram a versão oficial da verdade. Os hieróglifos nos templos não mencionavam as rebeliões sangrentas da Segunda Dinastia, não falavam sobre a resistência dos nomos. Não contavam sobre as famílias destroçadas pela centralização. A pedra só registrava o que convinha ao poder. Pense na genialidade psicológica disso. Uma pessoa comum, incapaz de ler os hieróglifos sagrados, entrava num templo e via aqueles símbolos misteriosos cobrindo as paredes. Para ela, aquilo não era propaganda, era a palavra dos deuses gravada na pedra eterna. Quem controla a escrita sagrada, controla a versão oficial da verdade. Os sacerdotes, únicos capazes de decifrar os hieróglifos complexos, se tornaram os guardiões dessa verdade oficial. Questionar o que estava escrito nos templos era questionar os próprios deuses. Como burocratizar o controle total? Os hieróglifos eram perfeitos para impressionar nos templos. Mas imagine um escriba tentando anotar rapidamente a lista de impostos de uma aldeia usando aqueles símbolos complexos. Seria como tentar fazer a contabilidade de uma empresa usando letras góticas decorativas. O poder precisa de velocidade, e velocidade exige simplicidade. Por isso nasceu a escrita hierática, uma forma cursiva, simplificada dos hieróglifos, criada especificamente para textos administrativos e cotidianos. Era a ferramenta que transformava o controle simbólico dos templos em controle prático do dia a dia. Agora, os escribas podiam trabalhar rápido. Registrar nascimentos, mortes, casamentos, impostos, dívidas, propriedades. Cada papiro que saía da mesa de um escriba carregava informações precisas sobre a vida de pessoas comuns, informações que subiam diretamente para os representantes do faraó. Pense no que isso significava para uma família egípcia comum. Antes da hierática, sua vida era sua vida. Agora, cada aspecto da sua existência estava sendo documentado em algum lugar. Quantos filhos você tinha? Quanto grão guardava no celeiro? Se estava em dia com os impostos? Se havia alguma reclamação sobre você na comunidade? Cada papiro era uma corrente invisível ligando o súdito mais distante diretamente ao trono do faraó. A burocracia se tornou onipresente. Não importava onde você morava no Egito, havia sempre um escriba por perto, anotando, registrando, controlando. O sistema de controle não dependia mais apenas do medo religioso ou da força militar. Agora ele tinha memória escrita, arquivo organizado, dados precisos. Era impossível se esconder da máquina administrativa porque ela te conhecia melhor que você mesmo. Quando a dominação precisa de velocidade máxima, quando o império cresce tanto que nem a hierática consegue acompanhar o ritmo da burocracia, quando o volume de informação que precisa ser processado diariamente explode além de qualquer coisa que os antigos escribas imaginaram. No século VII a.C., mais de 2.000 anos depois de Narmer, surge a escrita demótica. Se a hierática era rápida, a demótica era um foguete, ainda mais simplificada, ainda mais prática, criada especificamente para registros comerciais e administrativos de massa. Era a ferramenta perfeita para um Estado que havia se tornado uma máquina gigantesca de controle. Contratos comerciais, documentos legais, registros de propriedade, transações financeiras, tudo podia ser processado em velocidade industrial. Agora pare um segundo e pense no que os egípcios criaram.
3 sistemas de escrita diferentes, cada um com sua função específica no controle social. Hieroglífica para impressionar e legitimar o poder nos templos. Hierática para administrar o dia a dia das pessoas comuns. Demótica para processar volumes massivos de informação econômica. 3 escritas diferentes para 3 níveis de controle. Genial e aterrorizante ao mesmo tempo. Era como ter 3 linguagens de dominação operando simultaneamente. Uma para o coração, hieroglífica sagrada, uma para a mente, hierática administrativa, e uma para o bolso, demótica comercial. Cada pessoa no Egito estava sendo controlada nesses 3 níveis ao mesmo tempo, muitas vezes sem nem perceber. O sistema havia se tornado tão sofisticado que se alimentava da própria complexidade. Quanto mais controlava, mais eficiente ficava em controlar. Qual é o DNA de todo o sistema de poder? Narmer não criou apenas um reino. Ele decodificou a fórmula genética da dominação humana. Uma receita tão perfeita que todos os impérios que vieram depois simplesmente copiaram os ingredientes básicos. Primeiro ingrediente: centralização. Destrua a autonomia local, concentre todas as decisões importantes numa única fonte de poder. Faça com que ninguém consiga resolver nada sem passar por você. Segundo ingrediente: legitimidade divina. Não seja apenas um governante, seja o escolhido dos deuses. Transforme obediência política em dever sagrado. Faça com que resistir a você seja resistir à própria ordem do universo. Terceiro ingrediente: estrutura hierárquica perfeita. Distribua pedacinhos de poder para criar uma pirâmide de interesses. Cada pessoa na hierarquia tem poder sobre alguém, mas depende de alguém acima. Ninguém quer quebrar o sistema porque todo mundo tem algo a perder. Quarto ingrediente: representantes em todos os lugares. Seus olhos e ouvidos espalhados pelo território. Ninguém está longe demais do seu controle. Ninguém está escondido demais da sua vigilância. Quinto ingrediente: registro total da informação. Documente tudo, arquivo tudo, lembre de tudo. Controle a narrativa oficial e mantenha dados precisos sobre cada pessoa no seu território. Esta é a receita que todos os impérios usaram desde então. Roma copiou. A China imperial copiou. Os estados modernos copiaram. Mude os nomes, mude as tecnologias, mude as roupas, mas a fórmula é sempre a mesma. Cada sistema de poder que já existiu na história humana é uma variação do manual que Narmer escreveu há 5.000 anos no deserto egípcio. De um gesto de unificação nasceu a matrix de controle que ainda vivemos hoje. Símbolos que inspiram, sistemas que controlam, registros que lembram. Tudo começou com Narmer, nas areias do Egito Antigo. Pense no que aconteceu. Um homem teve a audácia de olhar para comunidades livres e imaginar algo diferente. Ele viu que o poder fragmentado era poder limitado, que 1.000 pequenos líderes eram menos eficientes que um comando central. E, principalmente, ele percebeu que pessoas acostumadas à liberdade podiam ser condicionadas à obediência. A genialidade diabólica não foi apenas conquistar território, foi criar um sistema que se alimenta de si mesmo. Cada escriba que documenta sua vida fortalece o controle. Cada funcionário que obedece às regras perpetua a hierarquia. Cada pessoa que aceita a autoridade sem questionar alimenta a máquina. Narmer não criou apenas um reino. Ele criou o template do poder moderno. O DNA de todos os sistemas de controle que vieram depois. A receita básica que todo governo, todo império, toda estrutura de poder usa até hoje. Olhe ao seu redor. Centrais de comando tomando decisões sobre sua vida, autoridades legitimadas por símbolos e rituais, hierarquias burocráticas controlando cada aspecto do cotidiano, representantes oficiais vigiando sua comunidade, registros digitais documentando cada movimento que você faz. É a mesma máquina. Com tecnologias diferentes, mas a essência é idêntica. Se registro é poder, o que acontece quando os registros mentem? Se esta história te inspirou, se você acha a história da humanidade incrível, escreva aqui "Eu aprendi" ou conte como você lembrava dessa história. E se puder contribuir com o Super Thanks,
Isso nos ajuda muito. Mas se não for possível, compartilhar o vídeo já faz toda a diferença. No próximo vídeo, como essa máquina aprendeu a se perpetuar e por que ela nunca mais parou de funcionar.